A paz do Senhor a todos os nossos amados. Deus o abençoe. Estamos de volta, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico. No conteúdo anterior, nós falávamos sobre a pessoa de Saul, a sua origem, seus familiares, seu poder aquisitivo, enfim. Nesse conteúdo, estaremos prosseguindo, trazendo para vocês a sua missão. Imposta pelo seu pai, quis procurar alguns animais extraviados. E é aqui que começa a história de Saul, desde o princípio do seu chamado, até que se passem 40 anos de história como monarca. Pois bem, Saul entra em cena justamente quando desaparece alguns animais do seu pai, alguns jumentos. É importante que se diga que cabra, ovelha, jumentos, vacas de leite, camelos, touros, eram símbolos de riqueza naquela época. Quem tinham esses animais arrebanhados eram considerados pessoas riquíssimas. Lembra de Jacó? E tantos outros homens criadores de gado como Abraão e Ló, etc. Pois bem, quem soltou esses animais? Como se extraviaram? Será que o anjo de Deus foi lá, abriu a porteira e tocou? Quem sabe? O que se denota é que quis, sentindo a falta desses animais, empenhou o seu filho Saul para procurar. E Saul, acompanhado de um moço, de um servo, começou então a vasculhar as regiões. Por isso eu quero lhes convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 9 de 1 Samuel, versículos de 3 ao 13. Evidentemente que nós iremos nos ater apenas até o versículo 13. Mas nesse conteúdo veremos alguns pontos importantes, como, por exemplo, a procura, quando ele sai em busca desses animais, a mensagem de Samuel, Deus revelando a Samuel sobre a presença de Saul na região, e o encontro dos dois. São esses 3 pontos nesse texto. Porém, estaremos nos atendo à procura. E assim acontece. Nos versículos de 3 ao 5, Saul é enviado por seu pai, portanto, para procurar algumas jumentas de seu pai. Depois de tempos procurando, sem sucesso, acaba os alimentos, tudo que ele tinha, os seus recursos para sobreviver, estava praticamente sem
os animais, sem recursos e sem nada. E começou a bater o desespero, a preocupação. Depois de investigar a região montanhosa de Efraim, foi até Salisa, Saalim e as redondezas dos territórios de Benjamim, e não teve sucesso nenhum. Vamos ler o texto que nos diz o seguinte: E aconteceu que as jumentas de Quis, pai de Saul, extraviaram-se. E ele disse a Saul: Chame um dos seus servos e vai procurar as jumentas. Eles atravessaram as montanhas de Efraim e a região de Salisa, mas não as encontraram. Prosseguindo, entraram no distrito de Saalim, mas as jumentas não estavam lá. Então atravessaram o território de Benjamim e mesmo assim não as encontraram. Não é estranho isto? Será que a mão de Javé não está nessa história? Deus tem seus planos e seus meios de agir para cumprir a sua vontade. E assim, meus queridos, em Zuf, Saul então começa a perder as esperanças e se preocupa com seu pai, pois na mente de Saul, Quis poderia se afligir pela ausência, pelo desaparecimento do filho. E a coisa se complicou de tal forma que as jumentas agora não eram mais motivos de preocupação, mas Saul, os dois. Esta passagem, essa busca desenfreada e sem sucesso, ilustra muito ao homem que busca nesse mundo suprir as suas carências, resolver os seus problemas e termina frustrado, sem nenhum sucesso. Não encontra de forma alguma solução para os seus problemas da vida. Volta frustrado, sem sucesso, depois de uma busca sem qualquer retorno positivo. Quantas pessoas que vagam sem qualquer chance de encontrar algum bem perdido na vida. Isso é muito importante para nós. Estando, portanto, Saul desesperado pela situação vivida, por não encontrar as jumentas do seu pai, entra em cena o servo. Enquanto ele conversa com seu moço, sugerindo retornar para os seus pais, o moço tem uma solução impressionante. O servo de Saul aconselha o seu senhor a fazer uma consulta a um homem de Deus que reside nas regiões. Parece que Saul desconhecia Samuel. Parece que Saul, por ser um camarado de posições nobres, não se importava muito com o profeta de Deus, o homem de Deus.
Sendo assim, Saul ignorava totalmente a existência de um homem de Deus. Que tristeza! Quando as pessoas se colocam em situações que se envolvem tanto com as coisas temporais, que esquece que Deus existe, esquece que tem uma voz de verdade na boca de um profeta de Deus em algum lugar. Mas as preocupações desse mundo terminam sufocando esse lado do ser humano e ele desconhece que perto de sua casa, no seu vizinho, há um homem de Deus que pode orar por você. O que ocorre no versículo 6 é que o servo foi muito claro, objetivo, tentando apaziguar, tranquilizar as emoções, o ânimo, o desespero, a preocupação de Saul. E ele diz assim: chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos voltar. O meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se conosco. Na visão de Saul, a solução era retornar para casa. Mas o servo tinha uma carta na manga, uma resposta positiva, uma luz que clareava no fundo do túnel. O versículo 6 diz o seguinte: o servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus, que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. O servo teve que dizer a Saul quem exatamente era Samuel. Aqui tem um homem de Deus, um profeta de Deus, um vidente da região, aquele que fala com Deus e ouve a voz de Deus. Ele com certeza tem a solução para nós. Não vamos retornar sem tomar posse da nossa vitória. No versículo 7, Saul se preocupa por não ter um presente para dar ao homem de Deus, para dar ao profeta. Por que era então necessário dar um presente para o profeta? Em primeiro lugar, Samuel não exigiu presente de Saul. Olha o que diz o texto do versículo 7. Saul disse a seu servo: se formos, o que lhes podemos dar? A comida de nossos sacos de viagem acabou. Não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos a oferecer? Olhando a grosso modo, dá a entender que o profeta exigia um preço pelo seu serviço. Mas não está escrito na Bíblia que Samuel vendia os seus serviços proféticos. Isto nasceu na cabeça de Saul e provavelmente era uma prática costumeira naquela época. Uma pessoa que viesse ao homem de Deus reconhecesse que ele tinha suas necessidades cotidianas. E assim levava uma taxa, uma oferta,
uma bênção. Isso não é pecado, não está errado. Talvez era a prática daquela época. Possivelmente um gesto de respeito ao homem de Deus, que fazia os seus trabalhos proféticos sem cobrar. Cabia às pessoas favorecidas reconhecer que o profeta de Deus não tinha salário, não tinha aposentadoria, não tinha Bolsa Família, não tinha Vale Gás, não tinha qualquer instrumento do governo para lhes dar a garantia de sobrevivência. Não tinha. Então as pessoas, costumeiramente, quando ia consultar ao homem de Deus, levavam a bênção para ele. Era o que Saul, naquele momento, não tinha absolutamente nada. Você lembra de Eliseu? Quando orou por Naamã, ele não pediu nenhum presente em troca, mas Naamã levou presentes para Eliseu. E Eliseu rejeitou e deu toda aquela confusão com o seu servo que cobiçou aquelas coisas. Lembra do profeta Aías? São pessoas que, dentro do costume do lugar, abençoavam o profeta de Deus. E isso não é errado, não. Não é como os dias de hoje, que se vende tudo. Vende salvação, vende o perfume sagrado, a corrente da libertação, o sabonete da purificação. Vende tudo dentro dessas igrejolas por aí afora. Aqui é diferente. Aqui é o homem de Deus que era abençoado pelas pessoas que procuravam os seus serviços. Nos versículos 10 ao 13, depois que o servo orienta, sugere ao seu senhor, ele então decide-se por fazer uma visita e ir ao encontro de Samuel. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. O servo lhes respondeu: tenho 3 gramas de prata. Darei isto ao homem de Deus para que ele nos aponte o caminho a seguir. Entenda você que essas dádivas, essas bênçãos, partem do raciocínio do doador. Em nenhum texto você encontra Samuel cobrando por esses serviços. Agora, olha o versículo 10 ao 13. E Saul concordou. Muito bem, vamos. Assim foram em direção à cidade onde estava o homem de Deus. Olha o que é importante nisto aqui. Ao subirem a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e perguntaram a elas: o vidente está na cidade? Elas responderam: sim, ele está ali adiante. Apressem-se, ele chegou hoje à nossa cidade, porque o povo vai oferecer um sacrifício no altar que há no monte. Assim que entraram na cidade, vocês o encontrarão antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não começará a comer antes que ele chegue, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados irão comer. Subam agora e vocês logo o encontrarão. Aquelas moças tiradoras de água, a exemplo de Raquel,
elas prestaram o serviço da informação. Elas foram as moças que apontaram o caminho. Jovens tirando água. Estas jovens apontaram o caminho por onde Saul poderia ter um encontro com Samuel. O que isso pode falar para você, para mim? Isso nos diz que Cristo, o Senhor, pode usar qualquer pessoa para apontar o caminho. E Jesus Cristo é o caminho. Em João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, não é vai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Graças a Deus, nós estamos na qualidade de servos que aponta ao pecador o caminho que é Jesus Cristo. E assim, depois que essas moças informaram aos dois onde poderiam encontrar com Samuel, eles então partem nesta missão, neste objetivo. E o que vem em sequência é justamente a intervenção de Jeová. Deus rapidamente vai ao encontro de Samuel e diz a Samuel justamente que o homem, o escolhido, o preferido, o top model, o monarca futuro ou futuro monarca está a caminho. Mas esse encontro entre Deus e Samuel nós veremos em o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço, Deus lhe abençoe e até a próxima, querendo Deus. E não esqueça, Deus depende de você para apontar aos pecadores o caminho. E Jesus Cristo, somente Jesus Cristo é o caminho que nos leva à presença do Pai Eterno. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.